A Bíblia Sagrada está repleta de histórias que nos levam a profundas reflexões e que muitas vezes chocam por sua intensidade e brutalidade. Hoje, traremos uma narrativa do livro de Juízes, um dos textos mais perturbadores do Antigo Testamento. A história que veremos a seguir se passa em Juízes 19 e envolve traição, violência e tragédia. Temas que, apesar de difíceis, carregam lições eternas e nos levam a pensar sobre os limites da corrupção humana e a necessidade de justiça divina. Para entender o que ocorre nesse capítulo, precisamos primeiro compreender o contexto histórico da época. O livro de Juízes narra um período conturbado na história do povo de Israel. Após a morte de Josué e antes do estabelecimento da monarquia com os reis Saul e Davi. Era uma fase em que os israelitas viviam sob a liderança de juízes, figuras levantadas por Deus para resgatar o povo em momentos de crise. No entanto, esse era também um tempo de decadência moral, anarquia e idolatria. A frase que caracteriza essa época é repetida várias vezes ao longo do livro. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Essa falta de liderança centralizada e a decadência espiritual prepararam o cenário para um dos episódios mais sombrios das Escrituras. A história de Juízes 19 começa com um levita que vivia nas montanhas de Efraim. Esse homem toma para si uma concubina, uma prática comum naquela época, mas que já nos indica a complexidade moral do relato que se desenrolará. A mulher, porém, o abandona e retorna à casa de seu pai, na cidade de Belém, em Judá. Após 4 meses, o levita decide ir buscá-la. A partir daqui, o texto nos mostra como pequenas escolhas e decisões aparentemente inofensivas podem desencadear consequências devastadoras. Quando o levita chega à casa do sogro, é recebido com alegria e insistido a ficar por alguns dias. Esse detalhe pode parecer irrelevante, mas o atraso na partida será um elemento chave para o desfecho trágico da narrativa. Finalmente, após muita insistência do sogro, o levita e sua concubina partem rumo ao norte, em direção à sua casa. A viagem do levita e de sua concubina não segue o planejado. Quando o dia já está terminando, eles precisam encontrar um lugar para passar a noite. Eles evitam parar em cidades que não pertencem ao povo de Israel e decidem se hospedar em Gibeá, uma cidade da tribo de Benjamim. No entanto, ao chegarem lá, percebem que ninguém os recebe em suas casas. Um comportamento estranho, já que a hospitalidade era um valor fundamental na cultura israelita. Enquanto esperam na praça da cidade, finalmente aparece um homem idoso que os convida para ficar em sua casa. Ele oferece abrigo e lhes dá comida e água. Parece que por um momento o perigo foi evitado, mas a tranquilidade dura pouco. Durante a noite, homens perversos da cidade cercam a casa e exigem que o levita seja entregue a eles para que possam abusar dele. Essa cena nos remete imediatamente à história de Sodoma e Gomorra, narrada em Gênesis 19. Mas desta vez, o relato parece ainda mais perturbador devido ao fato de que Gibeá era uma cidade israelita, habitada pelo povo escolhido de Deus. O anfitrião, tentando proteger seu hóspede, oferece sua própria filha e a concubina do levita aos homens. Esse ato reflete o nível de decadência moral que havia tomado conta do povo. No final, a concubina é entregue à multidão enfurecida, e o que acontece em seguida é descrito de forma brutal no texto bíblico. A mulher é abusada durante toda a noite e deixada para morrer à porta da casa do idoso. Ao amanhecer, o levita encontra sua concubina caída à porta da casa. A cena é desoladora. Ela estende as mãos para o limiar da porta, mas já não responde. O levita a coloca em seu jumento e segue caminho até sua casa. Porém,
O que ele faz em seguida é ainda mais impactante e inesperado. Ao chegar em casa, ele pega um punhal e corta o corpo da mulher em 12 partes, enviando cada parte para uma das tribos de Israel. Esse ato chocante era uma forma de convocar todo o povo de Israel para reagir ao crime hediondo que havia ocorrido em Gibeá. O texto bíblico não nos revela muito sobre as emoções ou pensamentos do levita nesse momento. Ele não expressa dor, lamento ou remorso pelo destino trágico de sua concubina. Isso faz com que a narrativa pareça ainda mais sombria e perturbadora. A ação do levita provoca uma comoção em todo o território de Israel. As tribos se reúnem em Mispa para discutir o que aconteceu. O relato do levita desperta indignação e o povo decide agir. Eles enviam uma delegação à tribo de Benjamim, exigindo que os homens responsáveis pelo crime sejam entregues para que possam ser punidos. No entanto, os benjamitas se recusam a cooperar e, em vez disso, se preparam para a guerra. O que se segue é uma guerra civil devastadora. As tribos de Israel enfrentam os benjamitas em várias batalhas sangrentas, resultando na quase total aniquilação da tribo de Benjamim. Essa guerra interna revela o profundo estado de decadência e fragmentação do povo de Israel, que havia se afastado dos caminhos de Deus e vivia em um ciclo de violência e vingança. Após a guerra, as tribos de Israel percebem que quase exterminaram uma das 12 tribos. Para evitar que Benjamim desapareça completamente, eles tomam medidas para garantir que a tribo possa se reconstituir. Esse esforço de reconstrução é marcado por mais episódios de violência e moral questionável, refletindo a complexidade do período dos juízes. A história de Juízes 19 nos deixa muitas perguntas. Como o povo escolhido de Deus chegou a esse nível de decadência? Quais lições podemos tirar dessa narrativa tão brutal e desoladora? Essa história nos mostra os perigos da corrupção moral e da falta de liderança espiritual. Quando cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos, o resultado é o caos e a destruição. Que possamos refletir sobre o significado dessa história e buscar caminhos de justiça, compaixão e fé em nossas vidas. A mensagem de Juízes 19 é um alerta para todos nós. Sem Deus, o ser humano pode facilmente cair em um abismo de violência e desespero. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.